A chuva caía pesada naquela tarde de domingo, como se o céu previsse a tragédia que estava prestes a acontecer. Hannah, nervosa, mas radiante, esperava no portão da antiga fazenda do pai, segurando uma pequena mala de roupas. Ela ia fugir. Não porque era rebelde, mas porque seu coração já tinha escolhido um destino que sua família jamais aceitaria. O amor de Daniel, um rapaz simples, honesto, trabalhador e pobre. Mas antes que ela pudesse atravessar a estrada de terra, o rugido de uma caminhonete preta cortou o silêncio. O veículo derrapou na lama, parou bruscamente e a porta se abriu com violência. Seu pai desceu. Roberto Monteiro, fazendeiro arrogante, um homem acostumado a mandar e ser obedecido, e que odiava mais do que tudo a ideia de sua filha única se casar com um ninguém. Voltando para casa, agora! Ele gritou com uma fúria que fez Hannah tremer. Pai, por favor, eu amo o Daniel. Ele não a deixou terminar. Você não vai jogar sua vida fora com um pobretão. Ele não tem futuro, não tem estudo, não tem nome. O que você vai ser ao lado dele? Uma mendiga! Hannah chorava, mas nada preparou Daniel, que chegava correndo pela estrada, para o golpe que viria. Roberto olhou nos olhos dele e cuspiu as palavras como veneno. Você nunca vai tocar na minha filha, nem hoje, nem nunca. Eu mato seu futuro antes de você tentar. Daniel sentiu a alma rasgar. A dor virou promessa. E naquele instante, sob chuva e humilhação, nasceu o homem que um dia o mundo conheceria como um milionário. A chuva continuou caindo como se quisesse lavar a dor que pairava no ar. Hannah tentava escapar dos braços do pai, mas Roberto a segurava com força, como quem protege um objeto precioso, não uma filha. Daniel, encharcado, ofegante e com o coração em pedaços, tentou se aproximar. Por favor, senhor Roberto, só escute a gente. Só um minuto. O fazendeiro avançou um passo, ímpeto violento nos olhos. Eu falei que você não chega perto da minha filha. Você quer destruir tudo que eu construí? Quer envergonhar nossa família? Hannah jamais vai se casar com lixo. Daniel sentiu o mundo ruir. Não era só a humilhação, era a sensação de impotência. Ele sabia que nunca seria aceito. Ele sabia que, naquele momento, não tinha nada, nenhuma casa digna, nenhum emprego estável, nenhuma perspectiva de futuro. Mas ele tinha amor. E isso nunca pareceu tão pequeno quanto naquele instante. Hannah conseguiu se soltar por um segundo e correu até Daniel, abraçando-o com desespero. Eu te amo, eu não vou desistir de você. Daniel a segurou tão forte quanto pôde, tentando parar o tremor do próprio corpo. Eu também te amo e vou te tirar daqui. Nem que eu tenha que virar o mundo do avesso. Mas Roberto puxou a filha com brutalidade, arrancando o casal do abraço. Se você der mais um passo, Daniel, eu acabo com você. Você não vai arrastar minha filha para essa vida miserável que você leva. Ele empurrou Hannah para dentro da caminhonete. A porta bateu, o motor rugiu, e Roberto foi embora, arrastando o coração dela junto. Daniel ficou ali na chuva, sozinho, quebrado, impotente. E naquele silêncio brutal, ele fez um juramento. Um dia eu volto por ela, e quando eu voltar, ninguém vai me chamar de pobre. O destino ouviu, e começaria a se mover naquela mesma noite. Daniel caminhava pela estrada de terra com passos pesados, a roupa colada ao corpo pela chuva, o coração esmagado por tudo o que tinha acabado de viver. Cada palavra de Roberto ecoava como marteladas em sua mente. Lixo, miserável, você nunca vai tocar na minha filha. Ele apertou os punhos até sentir as unhas cortarem a palma das mãos. Mas foi justamente nessa dor que algo despertou dentro dele. Um fogo, uma revolta, uma promessa. Naquela noite, Daniel entrou no pequeno quarto onde morava, sentou-se na cama velha, respirou fundo e murmurou para si mesmo. Isso não vai me destruir, vai me fazer crescer.
Eu vou virar o jogo. No dia seguinte, ainda com os olhos marcados pelo choro, ele saiu cedo. Tinha decidido que não perderia mais tempo. Procurou empregos, todos que encontrou. Trabalhou como servente de pedreiro, assumiu bicos em fazendas, carregou sacas de café, ajudou em oficinas, descarregou caminhões, limpou galpões. Ninguém via, mas Daniel estava construindo mais que um salário. Ele estava construindo resistência. À noite, quando todos descansavam, ele estudava pelo celular velho que mal segurava a bateria. Cursos gratuitos, aulas sobre mecânica, vídeos sobre empreendedorismo, tutoriais sobre máquinas agrícolas. Helena, na fazenda, tentava mandar mensagens escondidas, mas Roberto confiscou o celular dela e proibiu qualquer contato. Mesmo assim, o amor persistia dentro dos dois, silencioso, preso, mas vivo. Daniel guardava cada centavo, economizava tudo, e aos poucos começou a entender que sua dor tinha virado combustível. Ele não queria apenas provar que era capaz. Ele queria construir um futuro tão sólido que ninguém, nem Roberto, pudesse destruir. E o destino, como sempre, estava preparando o próximo passo. Um encontro inesperado, que mudaria tudo. Era uma manhã abafada de segunda-feira, quando Daniel, exausto de tantos bicos, foi chamado para um trabalho temporário numa oficina mecânica distante do centro. O dono, seu Agenor, um senhor de quase 70 anos, era conhecido por ser rabugento, mas justo. Ao chegar, Daniel viu um trator antigo, enorme e visivelmente parado havia anos. "Sabe mexer nisso, garoto?" Agenor perguntou desconfiado. Daniel respirou fundo. "Eu posso não saber tudo, mas eu aprendo rápido. Me dê uma chance." Agenor deu um grunhido, virou as costas e murmurou. "Então tenta aí. Se quebrar mais do que já tá, eu te mando embora na hora." Daniel sorriu para si mesmo. Era o tipo de desafio que ele queria. Horas se passaram. Ele desmontou o motor, pesquisou peças no celular, assistiu vídeos, improvisou ferramentas. Agenor observava de longe, sem entender como aquele rapaz pobre conseguia trabalhar com tanta determinação. Havia algo diferente nele, algo raro. Ao final da tarde, Daniel ligou o trator. O motor engasgou, tossiu e então rugiu forte. Agenor arregalou os olhos. "Mas que diabos! Menino, você conseguiu! Esse trator estava parado há 4 anos!" Daniel sorriu, suado e cheio de graxa. Só precisava de alguém que acreditasse que ainda dava para recuperar. Agenor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, colocou a mão no ombro do rapaz. "Garoto, você já pensou em trabalhar definitivamente aqui? Eu preciso de alguém como você, focado, teimoso e com vontade de crescer." Daniel sentiu algo acender dentro do peito. "Eu aceito." Agenor completou. "E mais, se continuar nesse ritmo, eu te ensino tudo o que sei. E um dia, quem sabe, você não abre sua própria oficina?" Aquela frase entrou como flecha no destino de Daniel, porque aquela oficina seria o ponto de partida do homem que, anos depois, se tornaria um milionário. E sem imaginar, cada motor que Daniel consertava era um passo para reencontrar Helena, e um passo para um choque que mudaria para sempre a vida de Roberto. Com o tempo, Daniel se tornou mais que um funcionário. Virou o braço direito de seu Agenor. Era o primeiro a chegar, o último a sair, e o único capaz de transformar sucata em máquina funcional. Agenor, que sempre foi duro, começou a tratá-lo com um respeito que Daniel nunca teve de ninguém, exceto de Helena. "Garoto, você tem um talento que nem sabe que tem", dizia ele quase todos os dias. Daniel sorria, mas por dentro carregava a dor da distância. Todos os dias pensava em Helena, em como ela estaria, se ainda lembrava dele, se ainda o amava. Mas ele resistia. Sabia que só a força não bastava. Era preciso dinheiro, era preciso estabilidade, era preciso um futuro real. Um dia, um fazendeiro apareceu desesperado na oficina. "Agenor, minha colheitadeira estragou no meio da safra. Se eu perder esses dias, tô acabado."
Agenor suspirou. Eu já tô velho demais para isso. Mas... Apontou para Daniel. Esse garoto aqui dá conta. O fazendeiro olhou para ele desconfiado. Esse rapaz, mas ele é tão jovem. Daniel respondeu com firmeza. Me dê uma chance. Eu garanto que resolvo. Horas depois, ele estava na fazenda, com ferramentas improvisadas, suando sob o sol pesado, desmontando a enorme máquina peça por peça. À noite, quando terminou, o fazendeiro testou a colheitadeira. Funcionou perfeitamente. Garoto, você salvou minha safra inteira, disse o homem emocionado, e ali veio o inesperado. Se quiser, faço contrato com você para manutenção de todas as minhas máquinas. Pago o que você pedir. Daniel congelou. Era a primeira grande oportunidade da vida dele. Ele fechou o contrato. Na semana seguinte, 3 fazendeiros vizinhos o contrataram também. A oficina de Agenor explodiu de clientes, e o velho dono chegou perto dele e disse: Daniel, se continuar assim, logo você vai precisar da sua própria empresa. E quando esse dia chegar, eu tenho uma surpresa para você. Daniel não sabia, mas aquele era o início oficial da sua caminhada rumo a ser milionário. E enquanto isso, na fazenda do outro lado da cidade, Helena estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Enquanto Daniel crescia em silêncio do outro lado da cidade, Helena vivia um verdadeiro cárcere emocional. Seu pai, Roberto, havia transformado a vida dela numa rotina de vigilância e medo. Ela não saía sozinha, não tinha celular, não tinha liberdade e, principalmente, não tinha resposta sobre Daniel. Até que algo dentro dela quebrou. Numa tarde quente, enquanto ajudava na ordenha das vacas, Helena ouviu 2 funcionárias conversando. Ouvi dizer que aquele rapaz que o patrão proibiu está crescendo na vida. Conserta máquinas melhor do que qualquer mecânico. Dizem até que vai abrir empresa própria. O coração dela acelerou como se tivesse levado um choque. Daniel crescendo? Daniel vivo? Daniel lutando? Uma chama reacendeu dentro dela. Naquela mesma noite, Helena teve coragem de fazer algo ousado. Saiu escondida da casa pela janela do quarto e foi até o celeiro antigo. Lá encontrou o velho Joaquim, funcionário fiel da família desde antes dela nascer. Joaquim, eu preciso saber onde o Daniel está. Por favor, eu imploro. O velho a olhou com ternura. Sua mãe me pediu, antes de morrer, que eu sempre te ajudasse a seguir seu coração. Então eu vou te contar. Ele cochichou o endereço da oficina. Helena chorou, abraçando-o. Obrigada, obrigada. Mas antes que ela pudesse sair correndo para o mundo, Joaquim segurou sua mão. Menina, seu pai não vai aceitar isso. Se ele descobrir, vai fazer da sua vida um inferno maior do que já fez. Helena respirou fundo. Então que faça, porque eu vou atrás do Daniel, nem que seja a última coisa que eu faça. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol, colocou um vestido simples e saiu pela estrada de terra com o coração acelerado. Do outro lado da cidade, Daniel ajustava peças na oficina quando ouviu alguém dizer: "Tem moça procurando você lá fora." Daniel nem imaginava, mas estava prestes a reencontrar o amor que o tempo não conseguiu apagar. Daniel saiu da oficina com as mãos sujas de graxa, o avental velho pendurado no pescoço e o coração batendo mais rápido sem entender por quê. Quando empurrou a porta e olhou para a estrada, ele congelou. Helena estava ali, de pé, respirando fundo, os olhos marejados, o mesmo vestido simples que usava na última vez em que ele a viu. Mas agora marcado pelo tempo, pela luta, pela saudade. Daniel sentiu as pernas ficarem fracas. Helena, é você mesmo? Ela sorriu com os lábios tremendo. Daniel, eu te procurei por tanto tempo. Ele deu 2 passos à frente, hesitando como se temesse que fosse uma ilusão. Eu achei que você me esqueceu. Achei que você me deixou.
Helena balançou a cabeça com força. Nunca, nunca te deixei. Eu tentei fugir com você. Eu escrevi cartas, tantas cartas. Mas meu pai escondeu tudo. Ele fez de tudo para te tirar da minha vida. Daniel engoliu seco. Uma mistura de dor e alívio o atravessava. Helena, eu vivi achando que você me abandonou no dia que eu mais precisei de você. Ela deu um passo à frente, com lágrimas descendo. Eu nunca abandonei você, Daniel. Eu te amei em silêncio. Todos esses anos. E continuo amando. As palavras quebraram ele por dentro. Daniel segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu passei noites imaginando isso. Imaginando você dizendo essas palavras. Eu lutei, Helena. Eu trabalhei até meu corpo gritar. Não por dinheiro, mas para me tornar alguém que pudesse te proteger. Ela encostou a testa na dele. Você sempre foi esse alguém. Mesmo pobre, você sempre foi o homem mais rico que eu já conheci. Daniel sorriu pela primeira vez com o coração leve. Então, eles se abraçaram, um abraço que não pertencia ao presente, pertencia ao destino. Mas o reencontro seria curto, porque na estrada, atrás de Helena, o carro do pai dela se aproximava levantando poeira. E quando Roberto desceu, o inferno começou novamente. O barulho dos pneus travando na estrada levantou uma nuvem de poeira. Helena congelou. Daniel sentiu o peito apertar. A porta da caminhonete se abriu com violência, e lá estava ele, Roberto Monteiro, terno caro, olhar de ódio, postura de quem acredita que pode controlar o mundo. "Entra no carro agora, Helena!" ele gritou, a voz rasgada de fúria. Ela se virou, firme pela primeira vez na vida. "Não, eu não vou mais deixar você mandar no meu coração." Roberto caminhou até eles como um touro prestes a atacar. "Helena, você está envergonhando essa família mais uma vez. Eu te dei tudo, e você insiste em se misturar com... Isso aí!" Apontou para Daniel com nojo. Daniel avançou meio passo, mas Helena segurou seu braço. "Não queremos brigar." "Querem sim!" Roberto gritou. "Esse rapaz só se aproximou de você porque não tem nada. É interesseiro, é pobre, é um parasita." Daniel respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu nunca quis o seu dinheiro, Sr. Roberto. Eu só quis sua filha. E nunca vai tê-la." Roberto rugiu. Então, algo inesperado aconteceu. Helena se colocou à frente de Daniel, estendendo o braço como um escudo. "Pai, se você encostar um dedo nele, eu juro que nunca mais falo com você." Roberto ficou imóvel, surpreso com a coragem da filha. Você está me ameaçando? A mim?" "Não é ameaça, é verdade. Eu sou adulta, eu amo o Daniel. E você não vai impedir isso de novo." Roberto olhou para Daniel rosnando. "Você acha que venceu? Acha que pode roubar minha filha, um pobre que não tem onde cair morto?" Daniel respirou fundo e respondeu. "Eu não sou mais o rapaz de antes. Hoje eu tenho meu trabalho, minha empresa, minha vida. E eu não vou embora." Roberto deu uma risada debochada. "Empresa? Você? Eu conheço homens de verdade, empresários de verdade. Você nunca vai chegar perto do meu nível, nunca vai ser digno da minha filha." Helena gritou. "Pai, já chega!" Mas Roberto não parou. Ele se aproximou de Daniel, olhos faiscando. "E mesmo que você tivesse tudo isso, ainda seria pequeno demais para ela." Daniel então disse algo que fez o coração de Helena tremer. "O valor de um homem não se mede pelo dinheiro que ele tem, mas pelo amor que ele carrega. E eu carreguei sua filha no coração, mesmo quando ela estava longe de mim." Roberto ficou sem palavras por alguns segundos, mas então algo sinistro surgiu na expressão dele. Ele sorriu. Um sorriso venenoso. "Vamos ver quanto tempo esse seu amor dura, depois do que vai acontecer agora." E foi nesse instante que o destino deu o próximo golpe. 2 carros pretos apareceram no fim da estrada. Roberto tinha vindo preparado, e Daniel estava prestes a enfrentar a maior ameaça da sua vida.
Os 2 carros pretos pararam atrás da caminhonete de Roberto. 4 homens desceram, fortes, rostos fechados, pareciam seguranças ou algo pior. Helena gelou. Pai, o que é isso? O que você fez? Roberto cruzou os braços e respondeu com uma calma assustadora. Estou protegendo minha família e eliminando um problema. Daniel ficou alerta. Senhor Roberto, não faça isso. A gente está conversando. Não precisa chegar nesse ponto. Roberto deu um sorriso amargo. Você acha que eu vim aqui para conversar, seu idiota? Achou que eu ia deixar você levar minha filha de novo? Achou que eu ia permitir que um quase mecânico sujasse nosso nome? Ele fez um sinal com a mão. E 2 dos homens começaram a se aproximar de Daniel. Helena entrou na frente. Não! Ninguém encosta nele! Vocês estão entendendo? Se alguém tocar no Daniel, eu chamo a polícia! Eu desço no fórum! Eu faço um escândalo que o Brasil inteiro vai assistir! Os homens congelaram por um momento. Roberto fechou o semblante. Helena, saia da frente. Ela balançou a cabeça, firme, chorando mais forte. Não, eu fiquei calada a vida toda. Fiz tudo o que você mandou. Comi quieta. Obedeci. Engoli choro. Engoli dor. Engoli saudade. Ela deu um passo à frente, encarando o próprio pai. Mas agora acabou. Você não vai decidir minha vida. Não vai destruir meu amor e não vai ferir o Daniel. Roberto sentiu o controle escorrer entre os dedos como areia. Então você escolhe ele, ao invés da sua família? Helena respondeu com firmeza absoluta. Eu escolho o amor e escolho a mim mesma, pai, coisa que você nunca me deixou fazer. Silêncio, tenso, pesado, cheiro de guerra no ar. Daniel, tentando manter a calma, se aproximou lentamente dela e disse: Helena, deixa eu lidar com isso. Ela olhou para ele com o coração tremendo. Não, eu fico com você até o fim. Roberto, percebendo que perdera o domínio, partiu para sua última cartada. Homens, levem ele daqui, agora! Mas, de repente, antes que os seguranças tocassem em Daniel, um carro estacionou atrás de todos. Um carro simples, velho, mas dirigido por alguém que mudaria tudo. Era seu Agenor. Ele saiu do veículo, apoiado em sua bengala, e gritou: O primeiro que encostar um dedo nesse rapaz vai responder na justiça. Roberto virou-se indignado. Quem é você, velho? Agenor chegou bem perto dele. Sou o dono da oficina onde esse menino trabalha. E também sou o dono de 20% da empresa, que está prestes a transformar esse rapaz num homem muito mais rico do que você imagina. Helena arregalou os olhos. Roberto ficou imóvel. Agenor concluiu: E se você acha que ele é só um mecânico, espere até descobrir o que vem pela frente. Foi aí que o destino começou a virar, e ninguém estava preparado para o que viria. O silêncio após as palavras de seu Agenor parecia ensurdecedor. Roberto ficou parado, olhando para o velho como se tivesse acabado de levar um soco invisível. Os seguranças hesitaram. A presença daquele senhor frágil, porém imponente, desmontou todo o plano sujo de Roberto. Daniel deu um passo à frente. Seu Agenor, o senhor não precisava... Agenor levantou a mão. Preciso sim, Daniel. Porque você é mais filho meu do que esse aí é pai da Helena. A frase caiu como uma bomba. Helena levou a mão à boca. Daniel engoliu o choro. Agenor continuou. Eu vi esse menino chegar na minha oficina sem nada e vi ele transformar dor em trabalho. Vi ele juntar o que não tinha, estudar sem tempo, trabalhar sem descanso. E hoje, Roberto, hoje ele está prestes a se tornar o dono da maior empresa de manutenção e tecnologia agrícola deste estado. Roberto arregalou os olhos. Como é que é? Agenor abriu um envelope pardo. Está aqui o contrato. O investidor aprovou o projeto dele. O dinheiro foi liberado ontem. Seu futuro genro acabou de se tornar sócio majoritário de uma empresa avaliada em milhões. Helena levou as mãos ao coração. Daniel, isso é verdade? Ele respirou fundo, emocionado.
Eu ia te contar, mas não hoje. Nunca imaginei que seria assim. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem rico, arrogante, acostumado a comprar tudo, estava diante do pobre que virou milionário. Isso é impossível, ele balbuciou, suando frio. Ele não tinha nada. Agenor se aproximou dele como um general. Pois é, Roberto. E mesmo sem nada, ele valia mais do que você com todos os zeros da sua conta bancária. Os seguranças recuaram. O poder trocou de mãos. Helena correu até Daniel e o abraçou forte. Ele a envolveu com tanto carinho que parecia que os anos se dissolviam ali. Roberto, desesperado, tentou recuperar o controle. Helena, minha filha, eu só queria te proteger. Ela virou-se lentamente. Não, pai, você queria me controlar. E hoje você perdeu, porque eu escolho o amor e escolho o Daniel. Roberto cambaleou para trás. Mas ele é... Ele... Daniel completou, firme. Eu sou o mesmo homem que o senhor expulsou com insultos. A diferença é que agora o dinheiro me dá voz, mas foi a sua filha que me deu força. Roberto caiu de joelhos. Não era encenação, era real. O orgulho dele tinha sido destruído pela própria arrogância. Agenor respirou fundo e disse: Roberto, o mundo gira, meu caro. Quem pisa nos humildes sempre paga o preço. O fazendeiro chorou, pela primeira vez na vida. E enquanto isso, Helena segurou o rosto de Daniel com as mãos trêmulas. Eu sempre soube que você era grande, mesmo quando o mundo te chamava de pequeno. Daniel sorriu com lágrimas nos olhos. E agora, nada mais vai nos separar. Mas o destino ainda guardava uma última virada, capaz de emocionar até o mais frio dos corações. Roberto permanecia ajoelhado no chão de terra, respirando com dificuldade. A cena era marcante. O homem que acreditava poder comprar tudo, agora não conseguia comprar o próprio perdão. Helena observava com um misto de tristeza e alívio. Ela nunca desejou vingança, apenas liberdade. Daniel, por sua vez, sentia um peso enorme no peito. Durante anos, ele imaginou esse momento, o instante em que poderia olhar nos olhos do homem que o humilhou e mostrar que venceu. Mas agora que estava ali, não sentia triunfo, sentia humanidade. Ele caminhou lentamente até Roberto, ignorando a presença dos seguranças, de Agenor, das pessoas que observavam ao longe. Senhor Roberto, levante-se. O fazendeiro ergueu o rosto, sujo de lágrimas e poeira. Daniel, eu fui um monstro com você. Te tratei como um nada. Achei que dinheiro era tudo. E hoje eu vejo que eu não tenho nada. Nada daquilo que importa. Daniel respirou fundo. Eu não quero te ver humilhado, porque eu sei como dói. E não desejo essa dor para ninguém, nem para o homem que me destruiu. Roberto engoliu o choro. Eu tirei a felicidade da minha filha e tirei a sua também. Se você nunca me perdoar, eu entendo. Helena se aproximou, tocando o ombro do pai. Pai, eu só queria que você entendesse que eu não escolho o Daniel pelo que ele tem. Eu escolho pelo que ele é. Sempre foi assim. O senhor que nunca quis ver. Roberto fechou os olhos, quebrado por dentro. Daniel então fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão. Levanta, senhor Roberto. O passado fica onde está. O que importa é o que a gente faz daqui para frente. Roberto hesitou, mas segurou a mão de Daniel. A cena era simbólica, profunda, uma cura. Agenor sorriu com os olhos cheios d'água. Helena abraçou Daniel por trás, apoiando o rosto em suas costas. Nós merecemos ser felizes, ela disse baixinho. Daniel virou-se para ela e tocou seu rosto com carinho. E vamos ser, prometo. Roberto enxugou as lágrimas ainda abalado. Daniel, se você ainda quiser, eu posso abençoar vocês. Helena sorriu, chorando. Daniel respirou fundo, emocionado. Não quero sua bênção por riqueza. Quero pela verdade. Roberto assentiu,
humilde como nunca esteve na vida. Era o fim da guerra, mas ainda faltava o momento mais bonito de todos, o momento que transformaria a dor em destino. O pôr do sol tingia o campo de laranja e dourado, como se o próprio céu celebrasse o momento de paz que finalmente chegara depois de anos de dor, separação e luta. O local era simples, mas carregado de história. O pequeno coreto abandonado onde, anos antes, Daniel e Helena tinham escrito seus nomes num pedaço de madeira. Agora estavam todos ali novamente. Helena, Daniel, seu Agenor e até Roberto, calado, mais humilde do que jamais havia sido. Daniel segurou a mão de Helena com força. Os olhos dela brilhavam como se carregassem dois universos inteiros. Helena, ele começou, com a voz embargada. Quando seu pai me arrancou do seu lado, eu pensei que tudo estava perdido. Eu pensei que nunca mais te veria, que nunca mais ouviria sua voz. Mas sabe o que me manteve vivo? Ela ergueu o rosto. O amor? Perguntou com a voz trêmula. Daniel sorriu. Não só o amor, a esperança de que um dia eu seria um homem melhor, não para provar nada para ninguém, mas para ser digno de você. Helena chorou. Roberto, ao ver a cena, abaixou a cabeça, arrependido de tudo. Então Daniel tirou do bolso uma pequena caixinha, simples, de madeira, sem luxo. Eu podia trazer um anel caro, disse ele. Hoje eu posso. Mas eu não quero que esse momento tenha a ver com dinheiro. Quero que tenha a ver com verdade. Ele abriu a caixinha. Dentro havia um anel feito com a porca metálica de uma máquina antiga, a primeira que Daniel consertou na oficina de Agenor. Helena sorriu emocionada. Daniel, isso é tão você... Ele se ajoelhou. Helena Monteiro, você aceita se casar comigo? Agora sem pai te arrancando de mim, sem medo, sem dor, sem proibições, só nós dois. E o amor que sobreviveu a tudo. Helena caiu de joelhos junto com ele. Sim, Daniel, sim, eu aceito, eu sempre aceitei. Eles se abraçaram enquanto o vento balançava as folhas ao redor, como se a natureza aplaudisse. Agenor chorou escondido. Roberto caminhou até eles, contendo as lágrimas. Daniel, eu não mereço fazer parte desse momento, mas obrigado por não ter me odiado. Daniel respondeu com serenidade. O ódio destrói, mas o amor reconstrói. Roberto colocou a mão no ombro da filha. Seja feliz, minha filha, e obrigada por me ensinar que dinheiro nenhum compra caráter. Eu estava cego. Agora eu enxergo. Helena o abraçou. Daniel sorriu, emocionado. E ali, naquele fim de tarde perfeito, tudo se alinhou. A dor virou força, a humilhação virou vitória, o pobre virou milionário e o amor virou destino. Quem tenta impedir o amor por causa de dinheiro, um dia aprende que o coração enxerga o que a riqueza jamais alcança. E quem ama de verdade, vence. Se essa história tocou seu coração, comente aqui abaixo qual foi a maior lição que você aprendeu. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você encontra as histórias mais emocionantes, fortes e transformadoras da internet.